Olá, tudo bem? Eu sou Fábio de Renzo, da Novembro 4, e esse é o nosso podcast Comunicação Interna Sem Fronteiras. Um podcast que a gente traz sempre assuntos ligados à comunicação interna, cultura organizacional, recursos humanos e liderança. Eu já aproveito aqui e já te faço um pedido. Se você que curte, que acompanha nossas postagens, seja no YouTube, seja no Spotify, que você possa clicar, dar o joinha, compartilhar com seus colegas, dar sugestões de temas, até de outras pessoas para a gente convidar, tá bom? E hoje eu tenho uma conversa muito especial, diretamente da Bahia, com a minha amiga Regina. Mas antes disso, eu queria destacar dois parceiros especiais que vêm nos apoiando nesse projeto, no podcast nosso. Primeiro é a Progic. A Progic é uma empresa que ajuda a se conectar os colaboradores das empresas, nos seus funcionários, através de uma plataforma de comunicação da TV corporativa, de aplicativos do celular. A Progic tem hoje mais de 650 empresas clientes, com a Michelin, Balduco e Renault. Conheça um pouquinho mais sobre a Progic nesse filme que vocês vão assistir agora. Vivemos em um mundo de novas conexões. A informação antes privilegiada, agora exposta, ao alcance dos olhos, na palma da mão. A comunicação nas organizações antes hierárquica, controlável, agora em rede, veloz e indomável. Esse é o novo mundo da comunicação corporativa. Agora, imagine uma guinada. Vamos supor que você seja capaz de criar uma história que toque sua empresa. Que cada colaborador compreenda o propósito de estar ali, dos valores que os unem. E vamos supor que você abra espaço para que as vozes individuais se juntem e que essa narrativa conecte pessoas, traga harmonia, senso de comunidade e pertencimento. A nova comunicação, influenciada, estrategicamente direcionada para o crescimento comum. E, finalmente, você consegue medir, avaliar e impulsionar para novos resultados. Aqui é onde você está hoje. Conte com a Progic. Obrigado, Progic, pelo apoio. Eu também queria agradecer a Sinter. A Sinter é uma empresa, uma das maiores empresas de terceirização do Brasil. Eles são especialistas no desenvolvimento de sabonete e cosméticos. Atendem, por exemplo, a Natura, Boticário, Jequiti, Johnson & Johnson. Eles também têm uma linha própria, que é a Farnesy, Chloe e Gypsy. Inclusive lançaram recentemente o Farnesy Desodorante, que eleva o nível dos seus cuidados pessoais. Então, muito obrigado, Sinter. Muito obrigado, Progic. E também queria, obviamente, falar um pouco da Novembro 4, nossa agência de comunicação interna, uma agência que trabalha há 11 anos oferecendo serviços, soluções de comunicação interna para vocês. Do jeito que a gente pode aproximar e pode melhorar a comunicação com os nossos colaboradores. Muito bem, queria aqui chamar diretamente da Bahia, né, minha amiga Regina Rufino. Oi, Regina, tudo bem? Como é que você está? Olá, tudo bem, Fábio? Quanto tempo, né? A gente já tinha se falado algumas vezes, alguns podcasts. É sempre muito um prazer falar com você. Regina, eu sempre falo que o comunicador ele precisa desconstruir o óbvio e às vezes contar histórias diferentes. Ao invés de você ficar contando aqui o seu currículo, a sua formação educacional, profissional, que a gente até pode falar, mas eu queria dizer o seguinte: você tem a Isaura e a Ania, né? Que são as suas afilhadas. Quando você encontra com elas, elas perguntam: madrinha, o que você faz no dia a dia? O que você entrega no final do dia a dia? O que as pessoas esperam de você profissionalmente falando? O que você conta para elas? O que você conta para a Isaura? O que você faz, Regina? Eu digo que eu ajudo as pessoas nas suas atividades no dia a dia e que eu tô aqui para tirar as barreiras, que a gente constrói juntos. Então, por exemplo, hoje quando eu produzia carro, eu dizia o seguinte: eu passo o dia inteiro junto com o meu time fazendo carros para estarem nas ruas, proporcionando a melhor segurança e qualidade para os clientes. Hoje eu faço pacotes, então eu digo para elas que eu passo o dia com o meu time fazendo um pacote de sonhos chegar na casa dos clientes. E aí, Ania, ela tem 10 aninhos, né? E ela mora agora numa cidade a quase 120 quilômetros de onde eu moro. Então, quando eu quero mandar alguma coisinha, eu mando o Mercado Livre entregar
E aí ela fica radiante. Então, assim, toda vez que ela vê já uma vanzinha amarela na rua, ela já sabe. Ó, Regi trabalha aqui fazendo pacote de sonhos. Ah, que legal. Você sabe, acho que eu te contei esses dias, a minha cunhada trabalha também no Mercado Livre aqui em São Paulo. Tem um... Aqui em Você Diadema, falou. aqui é Diadema, né? Tem um lugar bem bacana, bem bonito, né? E o meu sobrinho, ele vê o carrinho amarelo, ele já sabe, ó, do Mercado Livre. Oh, meu sobrinho, o meu filho, né? Que é o sobrinho dela, né? Falar do Mercado Livre, né? Ele já sabe que tá entregando um pacotinho, que legal. E é interessante isso, né? Que você fala. Eu aprendi isso, inclusive, lá, quando uma vez eu estive na Bahia, conversando com o França, e tava na Corsa, né? Eles estavam na Corsa. E eu achei interessante quando ele falava isso, né? Entregar, fazer, no caso deles, a tecelagem do pneu, era ajudar a segurança das pessoas, né? E aí, quando você entende o propósito das empresas, né? Que qualquer produto que seja, olha que interessante, né? Você entrega o sonho de uma pessoa num pacotinho, né? Pode ser desde um produto muito necessário, muito caro, uma coisa simples, mas é um sonho, é um desejo que aquela pessoa comprou, né? E imagino que isso para você compartilhar com suas equipes, né? Falar um pouco de equipes, né? Como é importante que esse colaborador do sua equipe, entenda que não é só uma entrega, né? Não é só uma caixinha, né? Mas ali dentro tem muitos significados, né, Regina? Demais. E a gente fala sempre que cada pacote é o último e o único. E único. Então, assim, toda vez que cada colaborador toca no pacote, ele sabe que ali é um pacote único, tem que estar muito amor, muita paixão ali. Então, essa coisa de ter orgulho pelo que a gente faz é muito importante. Eu acho que isso também traz produtividade no dia a dia. Ah, com certeza. Como eu sempre digo, né? Eu já conheço a Regina, a gente já falou de vários assuntos, mas para a gente talvez dar só um direcional, a gente pode falar de outras coisas, a gente falar um pouco desse desafio seu hoje, que é ser líder, né, de equipes diversas, né, tanto no sentido de localidades, no sentido cultural. Você disse, né, agora há pouco, você trabalhava na Ford, lá você entregava carros, vendia carros, enfim, produzia carros, dentro de praticamente de um único site, né, de um único local. Hoje, você está há quanto tempo no Mercado Livre? Estou há quase 4 anos, vou fazer 4 anos agora, dia 21 de setembro. 21 de setembro. Aí você não tem exatamente só um local físico, você tem muitas coisas se conectando, né? A minha primeira pergunta para Regina, como pessoa física, como é que está sendo essa experiência para você, Regina? Vindo lá da montadora, indo para esse mercado diferente, eu acho que tem uma outra velocidade. Enfim, você como pessoa física, como é que está essa experiência? Cara, assim, é incrível o mundo da logística e o mundo do e-commerce ainda mais. E vir para o Mercado Livre, eu vim para cá no auge da pandemia, com a proposta de democratizar o comércio eletrônico no Brasil e no Nordeste. E, assim, é muita emoção de verdade junta. Quando eu cheguei aqui, esse armazém que hoje eu sou a responsável, ele tinha 1 mês de inaugurado. Depois disso, eu participei de um outro startup, que foi do primeiro armazém para entregas no mesmo dia, no Rio de Janeiro. Então, eu era responsável por esse armazém até 2 meses atrás, 1 mês atrás, na verdade, 1º de julho é que eu entreguei. Então, eu fiquei 1 ano aí cuidando dele, desde o nascimento até há pouco tempo. E agora eu participei de mais um armazém, e muito especial, porque é o segundo armazém no Nordeste, que foi o armazém de Pernambuco, da cidade de Cabo de Santo Agostinho. Um armazém também gigante, que vai crescer muito, com certeza. Vai trazer uma experiência aí diferente para todo o Nordeste. A gente já tinha uma experiência diferente, agora a gente vai ter ainda mais, porque a gente vai conseguir entregar no mesmo dia aí em Recife e região. E assim, mexe demais comigo isso tudo, porque assim, sendo do Nordeste, a gente às vezes fazia uma compra na internet e levava aí 15, 20, até 30 dias para chegar. E aí você faz uma compra e chega no mesmo dia, imagina só a sensação, a emoção, e de participar disso tudo muito profundamente. Então, assim, eu ainda não tenho, de fato, como descrever. Eu acabei fazendo um post essa semana, coincidência que você me fez essa pergunta, porque é um misto de emoções. Então, é muita coisa, é muito orgulho, felicidade, uma sensação de pertencimento, de construir, de ajudar a construir isso tudo no Nordeste. Assim, é incrível. E assim, quando você falou
que a gente tem muitos times e, de fato, eu sou responsável por esse armazém. Como eu comentei, eu passei aí um ano responsável pelo armazém também do Rio de Janeiro, tinha um time lá, então a gente trocava muita informação no dia a dia, o tempo inteiro. Tem outros armazéns espalhados pelo Brasil que a gente troca informação o tempo inteiro ao longo do dia, e assim, é muita informação, muita coisa envolvida para a gente garantir aí a melhor entrega do Brasil, com a melhor qualidade possível. Que legal, né? E que interessante, primeiro você fala da questão do simbolismo desse pacotinho com muito amor, né? E daqui a pouco você está dizendo que esse pacotinho chega no mesmo dia, né? Então, assim, é um simbolismo muito forte, né? E como você falou, do Nordeste, né? Quer dizer, não é aquela coisa tão distante, né? Eu entro na internet hoje, eu olho algum produto e eu compro esse produto e chega no mesmo dia. Às vezes, enfim, depende da situação. É um simbolismo muito forte, né, Regina? E acho que, assim, você usou esse termo, né? É um senso de pertencimento, né? Eu pertenço à sociedade, eu faço parte disso, eu posso comprar isso. E claro que tem toda uma estrutura de vocês, né? Que parabéns primeiro aí por essa conquista. Obrigada. Quando você falou, só uma curiosidade, pensando em termos de equipe, hoje você tem quantas pessoas que trabalham com você, colaboradores, que você é responsável? Colaboradores, mais de 1.200 colaboradores. 1.200? Eita! Na Ford você tinha quantos? Na Ford, quando eu saí, eu estava com equipe de 200 pessoas, mais ou menos. Só deu um... Mas eu já tive até equipes na própria Ford, eu tive equipes de até 340 pessoas. Mas já deu umas 4, 5 vezes mais do que você já tinha, né? Sim, sim. E agora falando também enquanto líder, né? Claro, quando a gente fala equipe diversa, porque aí eu tô imaginando você tem diversidades em todos os sentidos, né? Diversidades culturais, de pensamento, homens, mulheres, né? Gente que tem formações técnicas, gente, enfim, negros, negras, pessoas mais velhas, pessoas mais novas. Como é que é para você essa experiência dessa equipe tão diversa, né? Como é que é a sua comunicação com eles? Fábio, tem uma coisa super interessante aí que eu aprendi, né, nos últimos 4 anos, também conhecer um pouquinho da comunidade surda. Eu fiz 40 horas de Libras. Ótimo. Ainda é pouco, infinitamente pouco para a comunicação com eles, mas assim, conhecer de fato o dia a dia, um pouco da história de cada um, de como que essa comunidade vive nesse país, foi muito importante para o meu crescimento como pessoa. Então, e eu tento também compartilhar isso com todo mundo que eu tenho contato. Se eu puder explicar um pouquinho da minha experiência, eu sempre estou fazendo isso. Para mim, uma equipe diversa é de fato uma equipe vencedora. Então, assim, a gente tem vários estudos que comprovam isso, né? E a gente aqui, a nossa operação, a operação que eu trabalho, é uma operação muito diversa, super equilibrada, de gênero, de raça, de etariedade, de pessoas com deficiência. Então, assim, são equipes que também se complementam, né? Então, assim, é importante a gente ter a particularidade de cada ser humano e o quanto que eles podem contribuir nessas equipes para dar suas opiniões, seus pontos de vista, para a gente sempre ir crescendo, né? Porque a experiência de cada um acaba afetando aí no final dos projetos, de tudo que a gente queira melhorar. Então, acho que isso é super importante. E ao longo do tempo a gente tem visto que isso é mais discutido hoje em dia, né? De todos os aspectos. E aí eu digo assim, equipes diversas é o que muda o mundo, é o que vai, de fato, fazer com que as empresas sejam competitivas. O Meli é uma empresa sensacional, que tem muitas equipes diversas. A gente vê isso de forma orgânica. É uma empresa que acabou de fazer 25 anos, que tem aí a pessoa que criou essa empresa tem uma cabeça sensacional, né? Um mindset todo voltado para essa coisa de grupos diversos e de quanto que essas equipes diversas são equipes que tendem ao melhor resultado possível. Regina, eu não tenho dúvida, e eu confesso que todos os meus conversas e podcasts eu sempre tento olhar isso, né, como comunicação.
quanto você mais tem equipes diversas, mais respostas, mais oportunidades de respostas você tem. Quando as pessoas são todas iguais, todas parecidas, pensamentos muito parecidos, tem respostas basicamente as mesmas, né? Quando você amplia essa possibilidade de equipes diversas, você amplia a oportunidade de ter novas opções, novos entendimentos da sociedade. Agora, por um outro lado, também aí eu queria fazer uma reflexão, equipes diversas também ou te cobram, te força, positivamente falando, uma necessidade de você ter uma cabeça mais aberta, né? Porque vamos ser mais sinceros, vamos ser sinceros. Quando as pessoas são mais parecidas com você, é melhor, ou é mais fácil você trabalhar, né? Quando todo mundo... Ó, quando você trabalha com equipes diversas, você precisa, como líder, e é uma pergunta para você como líder, ter talvez um novo mindset, né? De escutar coisas que você não escutava, ou de fazer esse comportamento que você fez, de fazer um treinamento de Libras que talvez algum tempo atrás você nem teria pensado, né? Talvez de olhar outras situações. E você, enquanto líder, também precisa mudar esse mindset, né? Você precisa estar literalmente aberta. Pode ser até que você não concorde exatamente com a opinião do outro, ok. Mas você precisa estar muito aberta, né? Para que essas pessoas se sintam pertencentes a esse grupo, né? Total. Mas só que quando você vive num ambiente que ele tem isso como cultura, as coisas começam a ficar mais naturais, eu diria. E aí eu lembro que há uns 2 anos a gente fez um treinamento sobre vieses inconscientes. E isso tudo, e aí quando você traz assim, que demanda mais dos líderes para que se aprofundem, não é mais fácil, mas por outro lado é prazeroso e traz desenvolvimento também. Porque você começa a perceber que até a forma e as expressões que você utiliza, você vai precisar mudar. E esse mudar não é um mudar por obrigação, não é um mudar porque tá certo ou errado. É que você naturalmente vê que o que você tinha como mindset precisa ser ajustado, eu diria. Porque tem coisas que a gente já até sabia, mas a gente não tinha consciência de. E aí você vai, na verdade, para mim isso é uma evolução, eu diria. Então, não sei se demanda mais do líder, mas eu diria que isso é uma coisa que, para mim, é prazerosa porque faz com que a gente se desenvolva, a gente mude de maneira suave a forma como a gente via as coisas, como a gente... Tem frases que eu não pronuncio mais, e tem outras que, no momento que eu ouço, soa diferente, eu tenho que, de fato, intervir ali e falar para a pessoa, isso aqui não existe dessa forma. Eu aprendi que não se fala dessa forma. Então, e que não se faz desse jeito. E automaticamente a gente vai fazendo isso ao longo do tempo, porque toda vez que você exercita, que você toma consciência das coisas, isso é muito orgânico. E uma frase que antes eu não sabia ou não compreendia, que é falar que uma pessoa é surda muda. As pessoas falavam isso o tempo inteiro, e pode ser, e eu entendo que eu já fiz isso algumas vezes. E quando eu fiz o treinamento de Libras, eu descobri que é uma expressão que é ofensiva, porque não existe uma pessoa surda muda. As pessoas nascem surdas, elas não são mudas, elas só não falam porque elas não aprenderam, elas não ouviram, então acabam não pronunciando. Tanto que tem algumas pessoas que elas são oralizadas. Então, são coisas que eu gosto de contribuir, de passar para outras pessoas, porque são ensinamentos que nem todas as pessoas têm ainda, ou não tiveram a oportunidade de ter. Então, eu acho que isso foi mudando ao longo do tempo. Com certeza, a pandemia nos trouxe muitos aprendizados, né? A pandemia, e foi na pandemia que a gente se conheceu. Foi. A pandemia com aquele movimento das lives, das pessoas se conectarem de forma online, de expandir conhecimento, me trouxe muito aprendizado. Não, perfeito seu comentário. E eu só queria, em relação ao que você falou dos líderes, talvez só um ponto, Regina, também existe uma certa seleção natural, né? Porque também deve ter líderes que, por mais que eles entendam isso, talvez eles não aceitem isso, né? Você também, eu acho que você tem uma capacidade, a gente já falou um pouco sobre isso, eu acho que isso para você foi mais natural, né? Eu acho que, de novo, tem uma seleção natural de acontecer. Esse negócio dos termos que você fala, talvez você já deva ter ouvido falar, o França, né, nosso colega em comum, ele fala, né? Que é um termo que assusta muito quando diz assim, as pessoas precisam ter sangue nos olhos, né?
é uma expressão forte, é uma expressão pesada, né? Não é uma expressão... A gente, às vezes, fala até de uma maneira de energia, no sentido positivo, mas olha o que é sangue nos olhos, né? Quer dizer, não é uma coisa suave, não é uma coisa boa, né? E isso que você disse do surdo e mudo, eu acho que é bem legal isso, né? É uma consciência, né? Até de alguns estereótipos, né? E nós temos esse papel. Muito bom entender isso de você. Eu não sei se você já tinha ouvido essa frase aí que o França comenta sobre a história do sangue nos olhos, mas quando ele falou também, eu falei, caramba, é verdade, né? Como a gente, às vezes, potencializa algumas frases, alguns conceitos negativos, né? E não percebe. Então, por isso que eu falo sempre da consciência, né? Porque o autoconhecimento também é isso. Eu fui... Primeiro que teve uma época que eu não queria mais ser líder, né? Então, há 14 anos atrás, eu disse assim, eu nunca mais vou ser líder de ninguém, não quero liderar as pessoas, porque isso me dá trabalho, eu invisto muita energia e tal, então eu vou ser a melhor colaboradora do mundo. Isso há 14 anos atrás, exatamente. E aí, 2 anos depois, eu fui convidada a liderar 3 pessoas, uma por turno. Aí eu falei, cara, eu acho que eu não vou. 3 por turno já começa. Aí depois eu falei assim, não, 3 é pequeno, é um grupo pequeno. Então é só uma pessoa por turno, não vai fazer tanta diferença. Eu estava vindo há 2 anos atrás de liderar equipes de um turno inteiro com 250 pessoas. É melhor 3 pessoas, vai fazer muita diferença. Então eu me arrisquei e fui. Só que aceitar as 3 pessoas, em menos de um ano eu estava com 70. Aí em menos de 6 meses eu já estava com 140, e aí as coisas foram crescendo. Mas onde é que eu quero chegar com isso? Se os líderes, eles, por saberem que são líderes, não vão em busca desse autoconhecimento, de informação, de se capacitar, de saber como gerir os grupos, e foi esse o momento que eu acabei indo atrás do autoconhecimento. Eu fui atrás do autoconhecimento pura e simplesmente porque eu queria me conhecer de verdade para saber se realmente era a liderança que eu queria seguir, já que eu tinha prometido que não ia voltar para essa cadeira e voltei 2 anos depois. Então, eu falei, cara, se eu voltei, eu preciso agora buscar me desenvolver de forma profunda. E aí eu fui atrás do autoconhecimento, e é um caminho sem volta, porque quando você toma consciência das coisas, você não quer voltar atrás, você quer ir dali para frente, você quer buscar mais informação, você quer se melhorar a cada dia, você quer gerir seu time e saber que seu time está feliz. E seu time está feliz não quer dizer que você é bonzinho. Perfeito. Quer dizer que você é um líder sincero, transparente, com uma comunicação direta, que é claro, que é jogo aberto, que vai falar as coisas, sejam coisas positivas ou não tão positivas, ou seja, coisas que o seu time queira ouvir, mas que são coisas que são necessárias serem ditas. E aí eu acho mega, e eu já te falei isso, mega super interessante essa coisa da comunicação e a comunicação interna, porque comunicação é uma arte, né? Então, é isso. Então, aí, pegando esse gancho da comunicação, esse grupo grande, você tem 1000 pessoas, como é que é o seu dia a dia, assim? É claro, você não fala com todo mundo ao mesmo tempo, óbvio, mas como é que é, assim, você cria, tô falando da comunicação sua, tá? Você tem reuniões, você senta com as pessoas, você escuta eles, você incentiva a fala deles. Eu sempre digo isso, Regina, pelo seguinte, eu sempre comento aqui também, pode até parecer meio paradoxo, mas quanto menos o líder fala com os colaboradores, mais meios de comunicação eu preciso ter nas empresas. Quanto mais o líder é participativo, ele é ativo, eu não preciso gastar tanta energia nos meios formais, os meios apoiam. Mas eu queria, até pegando aqui o gancho das nossas conversas com outros líderes que querem ser líderes ou almejam e olhar para a sua fala, como é que é o seu dia a dia em relação à comunicação com as suas equipes? Quais são os seus hábitos? Alguma dica que você dá? Como é que é o seu dia a dia aí? E levando esse ponto de que comunicação é uma arte, primeiro que a gente tem que buscar estratégias para, de fato, o time que, não só o seu time direto, mas os indiretos, e que também fazem parte da liderança, que eles consigam transmitir também e que eles tenham um pouco de você no dia a dia deles.
o que eu tenho, e inclusive é algo que essa semana foi a semana de executar. Todos os meses eu tenho uma reunião com grupos pequenos de todos os turnos. Uma roda de conversa mesmo, para a gente se conhecer um pouquinho mais, para eles terem também, eles me conhecerem um pouco mais e também fazerem perguntas. Isso é algo que é super necessário, porque é um canal de comunicação e essas pessoas, elas também estão no dia a dia com outras pessoas. Todas as vezes que tem eventos com os líderes, de maneira geral, eu vou sempre para conseguir comunicar pelo menos 10, 15 minutos, para fazer uma abertura, para que eles saibam a minha expectativa, principalmente naquele evento, para que eles saibam um pouquinho de como que a gente está indo nos últimos dias, meses, enfim. Então, eu busco sempre ter esse canal, porque pessoas diretas a mim, eu tenho diretos dois gerentes, e eu tenho outros gerentes que são DOT, que eles trabalham também junto comigo aqui no armazém. Só que eu tenho um grupo grande de supervisores e um grupo maior ainda de team leaders. E esses team leaders, eles têm os grupos menores operacionais. Mas o mais importante é que chegue a mensagem clara e que a gente tenha a mesma linguagem, o mesmo alinhamento de informação até todas as pessoas que estão na operação. Então, eu faço bem essa dinâmica. Para mim, são os momentos mais importantes e que eu não posso, de maneira alguma, faltar ou deixar para trás, porque isso acaba, de fato, sendo um canal que me traz informação e que me traz, como é que eu posso dizer, todos os insumos que eu preciso para o meu dia a dia, para os meus próximos 30 dias. Então, eu fiz esse exercício essa semana, eu tenho insumos para os próximos 30 dias para trabalhar com o meu outro time, com o meu time direto e com a base dos diretos dos meus diretos. E um exercício que a gente faz aqui, a gente faz sempre reuniões trimestrais. Então, a cada 3 meses, a gente faz reuniões com 100% de time. Então, a gente reúne 100% do time para alinhar todos os resultados e etc. Então, para mim, essas 3 estratégias, a nossa trimestral, essa que eu faço mensal, e esses momentos que eu faço sempre com os líderes, fora outros eventos que a gente faz com a liderança, esses 3 são, de fato, digamos assim, o nosso mantra, e que a gente não pode de jeito nenhum deixar para trás ou deixar escapar. E eu queria te perguntar uma coisa. Você disse em relação a você ter feito esse curso, né, para você, questão de Libras, né? Em função de você trabalhar com equipe diversa hoje, você teve mais alguma situação assim, você fala, cara, que eu não tinha pensado sobre isso, quando você foi escutar os colaboradores, ou chegou para você, teve alguma coisa que você fala que eu preciso ampliar também, talvez, algum comportamento ou mindset seu? Teve alguma outra situação dessa diversidade que fez você repensar o seu comportamento ou alguma ação sua enquanto líder? Eu acho que essa é a virada de chave. Eu já tinha trabalhado na Continental Pneus. A Continental Pneus também tinha pessoas surdas na operação quando eu estava saindo de lá já. Estava começando esse programa. E eu sabia que existia, mas eu não tinha sido envolvida e não tinha conseguido vivenciar isso no detalhe. E aí, quando eu vi a gente fazer um plano, começar a contratação de pessoas surdas e se envolver de fato a nível de se preparar antes, fazendo esse curso de Libras, porque a gente se preparou antes. Então, assim, quando eles chegaram, a gente já tinha passado por esse momento e eu me senti uma pessoa mais preparada para iniciar esse processo. E no início do processo, eu vi que tudo que a gente tinha passado acabou fazendo muita diferença. De fazer a gente estudar mesmo, buscar informação, fazer rodas de conversa com eles, entender o que a gente pode melhorar em questão de comunicação, em questão de segurança, em questão de treinamentos, quais são as dores dessa comunidade, como que a gente pode, como colaboradores de maneira geral, como ouvintes, participar disso. Então, por exemplo, quando eu vou conversar com um surdo, e hoje... Foi ontem ou hoje, eu acabei encontrando um ouvinte junto com um colaborador surdo, e aí eu falei para eles, você precisa ensinar
ela a aprender Libras, a se comunicar com você. E você precisa também conseguir se comunicar mais de forma escrita. Porque nós, como seres humanos, precisamos transformar esse mundo um mundo mais igualitário, um mundo mais fluido de comunicação. E eu sei que no nosso país a gente vive uma realidade que a gente tem esse cuidado, né? De, pô, eu tenho uma clínica aqui ou eu tenho sei lá, uma loja, se chegar uma pessoa surda, de que maneira os meus vendedores, de que maneira as pessoas vão conseguir se comunicar para que essa pessoa ela se sinta à vontade de conseguir comprar algo. Eu nunca tinha me perguntado, eu nunca tinha pensado nisso, nessa dificuldade. Perfeito. Hoje eu consigo ter isso claramente. E foi engraçado que um dia eu estava numa lanchonete com meu esposo, e aí chegou uma pessoa surda vendendo algo. E aí eu consegui me comunicar em poucos sinais, mas consegui me comunicar. E isso não iria acontecer anos atrás. E a pessoa ficou super feliz. Hoje eu vou também na igreja e vejo ter uma pessoa, um intérprete ali de Libras, e vejo o quanto que as pessoas que estão ali na frente do intérprete estão contentes de poderem ir à igreja. E antes eu não tinha essa visão, esse entendimento. Então, é como se... É o que eu falei, quando você tem a consciência, quando vem a clareza das coisas, você não tem como voltar atrás, é daqui para frente. Então, assim, a gente só busca se desenvolver mais, ter mais conhecimento, estudar mais sobre, de fato, o comportamento das pessoas, como as pessoas hoje, elas conseguem enxergar essa diversidade e conseguir montar grupos e tratar isso de forma tranquila. Porque, às vezes, os líderes, eles têm um choque de realidade com equipes diversas porque eles não conseguiram entender ou viver esse movimento, ou não estão preparados. Isso. Então, a gente, como liderança, a gente precisa fazer esse movimento e ajudar essas pessoas. Não, perfeito. E isso é inclusão na veia, né? Quer dizer, quando você faz isso... E tem dois aspectos, né? Tem o aspecto que eu acho principal, que é a questão da sociedade, você dá espaço para todo mundo, né? A inclusão. E também, vamos ser sinceros, é negócio, né? Você melhora o seu negócio, você melhora o seu resultado. Se você consegue entender como um comportamento de uma pessoa surda, como um comportamento de um cadeirante, como um comportamento de uma pessoa que é mais idosa, não só entender, mas vivenciar, o seu produto é mais conectado. Eu imagino que talvez, sei lá, que estou imaginando assim, bem sem informação, mas o Mercado Livre deve ter algumas técnicas que na hora de receber o pacote em casa, pensar toda essa variedade de público que tem, né? Então eu achei interessante isso, né? Eu tenho muito... Então assim, sociedade, melhorar a sociedade, inclusão e negócio, né? Você consegue melhorar o seu negócio, não é isso? Total. Então, assim, tem sim projetos, principalmente para a melhoria do próprio aplicativo. E assim, tem um time que trabalha direcionado para todas essas melhorias, para o entendimento de todas as funcionalidades e o que a gente pode fazer de diferente. Então, e a inteligência artificial está aí também, né? Então, outro dia eu estava comentando com uma pessoa que não conhecia, eu falei assim, mas se eu estou num ambiente que eu não consigo ouvir um áudio, por exemplo, eu encaminho o seu áudio para um contato do meu WhatsApp de inteligência artificial e consigo ler o seu áudio. Então, são coisas que a gente precisa, de fato, fazer esse movimento como seres humanos e acompanhar também a tecnologia, porque está aí, as coisas estão aí o tempo inteiro. Não, perfeito. Pode parecer uma coisa muito simples, mas o WhatsApp te permite isso, né? A pessoa manda áudio, ele transcreve pro texto, né? Porque às vezes a pessoa não consegue ver, tá numa reunião, isso é fantástico. Acho que é encontrar isso, né? Esse equilíbrio entre a tecnologia que tá aí, a gente não pode negar, até porque a logística, né, o trabalho de vocês depende muito dessa tecnologia, não tem como negar, mas o contato humano, né? Como é que eu conecto isso, né? Como é que... Eu só queria pedir só uma outra ideia. Você está falando muito dessa questão do surdo, né? Dessa experiência que você está tendo, mas quando a gente fala em equipe diversa, você tem, por exemplo, imagine na sua equipe gente com, sei lá, 20 anos de idade e gente mais velha também, né? Outro dia a gente fez uma gravação aqui, estava conversando, não sei, talvez você já ouviu esse termo. Hoje é a primeira vez assim, na nossa época que a gente tem 5 faixas etárias trabalhando ao mesmo tempo
nas empresas, no mercado. Você tem a galera que está entrando e as pessoas vão ficando mais velhas, né, por várias questões, ou porque estão vivendo mais, graças a Deus, porque tem trabalho, porque nem todo mundo consegue, teoricamente, aquela aposentadoria. Então você tem gente de 20, sei lá, 60, 70 anos trabalhando na sua empresa. Você tem essa diversidade também de idades, culturais aí, deve ser bem interessante, né? Sim, e temos um equilíbrio muito grande. Inclusive, eu sou 40 a mais, né? Então, imagine que eu sou 40 a mais e vai ter uma jovem de 20 aninhos que começou a sua carreira e que está aqui, às vezes, discutindo comigo um projeto, uma ação, uma melhoria. E são... eu digo que a gente fala das gerações, né? Então, as gerações, elas são, de fato, distintas, com experiências distintas, mas elas podem se conectar com o mesmo propósito. E elas devem se conectar com o mesmo propósito. Depende muito da gente trazer isso à tona e trazer também a sua experiência, né? Eu estava discutindo um projeto na segunda, ou foi terça-feira, e aí eu falei para a menina assim, eu já tive sua idade, claro que não é geração diferente, mas eu já tive 20 anos, então eu passei por uma posição operacional, eu tinha 20 anos de idade, e sei que hoje uma pessoa de 20 anos de idade que está passando por essa etapa operacional pode não ter o mesmo pensamento que eu tive na minha época. Mas eu acho isso super interessante porque as pessoas que têm mais experiência, elas podem se juntar a essas pessoas mais jovens e compartilhar suas experiências e ajudar essas pessoas a crescerem também. Perfeito. Mesmo estando nessa geração atual. Então, eu tenho um grupo e o nosso grupo ele é bem equilibrado. Então, eu tenho um equilíbrio grande entre faixas etárias. Então, a gente tem pessoas com 40 a mais, com 50 a mais, pessoas com 20 anos, com 30 anos, enfim. É, de fato, um equilíbrio na nossa organização, e isso nos traz muita tranquilidade de dizer o seguinte, temos todas as faixas etárias e estamos entregando esse resultado, esses pacotes, tudo isso que a gente tem aqui para entregar de maneira, digamos assim, tranquila. Então, e temos todas as gerações. E é super interessante, é também algo que eu tenho tentado buscar de informação, porque as gerações que estão começando agora, eles têm uma outra jornada de vida, né? Completamente diferente do que a gente teve. Outras informações. Eu falo assim, eu queria tanto na sua época eu ter o YouTube, Com ter certeza. todas essas redes sociais, mas eu tinha que ir na biblioteca da minha cidade fazer a leitura do livro e fazer o trabalho. Eu não tinha o que vocês têm hoje, então é diferente. E acho que o mais importante é isso, né? Não é criar um conflito ou criar uma barreira, né? Eu acho que é isso. Porque na minha época... As épocas são diferentes, os momentos são diferentes e tem que aproveitar. Eu acho que a gente tem que olhar para o passado como experiência, né? A gente olhar para a biblioteca, para aquelas edições de Barça, não sei se você conhece, aqueles livros grandes. Claro, né? Os livros grandes. E hoje a galera tá no YouTube e tá tudo certo. E talvez daqui a alguns anos vão estar em outra situação. É como é que a gente potencializa isso, né? E acho que esse é o papel importante, né? Dessa conexão dessas equipes diversas. Deixa eu te fazer só um comentário. Eu tenho um quadro aqui chamado Reflexões, Provocações e Dicas sobre essa tal comunicação interna. Em 2023 eu lancei um livro, né, Regina, que a gente fala sobre exatamente esse tema, comunicações, sobre reflexões da comunicação interna. E você fala muito de comunicação, que eu vou te perguntar daqui a pouco outra questão, mas eu digo assim, tem uma passagem que eu digo assim, comunicação é ação. Comunicação é ação. Uma das principais forças da comunicação interna é a ação. Ação de aproximar as pessoas, ação de respeito aos interlocutores, ação para apoiar os líderes, ação que melhora o clima organizacional, ação de ouvir, ação para saber que horas e quando não agir. Às vezes a comunicação é não agir, é não dar excesso de comunicação. Comunicação também ajuda a clarear as ideias. E aqui eu digo uma dica, né? No livro a gente traz uma dica que é: ande nas suas áreas,
você comunicador, você que está estudando, você quer trabalhar na comunicação, ande, vá conversar com as pessoas, né? Vá escutar. Programe conversas com diferentes líderes e áreas. Não fique preso só ao RH, à fábrica. Vá conversar no marketing, vá em finanças, vá em compras, né? Vá entender a produção, vá entender o pessoal do restaurante, né? Se movimente dentro da organização, literalmente. E aqui não é só fábrica, né? Nos escritórios. Às vezes a gente, por uma certa questão física, operacional, acaba ficando no escritório. Então, eu sei que você é muito atuante nas redes sociais, você está super atuante, né? Gosta de comunicação, a gente já falou várias vezes sobre isso, né? E é isso, né, Regina? Principalmente quando a gente trabalha em ambientes, né? No caso de fábricas, operações e tal. É isso, né? Estar nos locais, é ouvir, né? É movimentar as pessoas. E comunicação é ação, né? O que você acha? Esse trecho que você trouxe é bem forte, quando a gente fala também que comunicação é não agir, né? Porque, assim, comunicação é uma ferramenta, e aí eu associo comunicação também a compartilhamento, tá? Quando você falou assim, você é bem ativa nas redes sociais, justamente por isso, pelo compartilhamento. Então, eu recebo muita informação participando e vendo as redes sociais, e eu aprendo, né? E quando eu compartilho, eu também aprendo. Porque, assim, eu estou compartilhando o que eu vivi, ou o que eu aprendi, e eu aprendo quando o outro se comunica comigo, quando às vezes faz um compartilhamento do que eu postei e fala que foi muito legal, que foi muito profundo. Eu fico, quando você falou assim de reunir grupos, de trazer informação, eu fico impressionada quando às vezes uma pessoa vem conversar comigo, aconteceu isso também essa semana, e ela falou assim, eu tive uma virada de chave quando, em tal evento, você trouxe essa fala aqui. E aí eu falo, consegui chegar onde eu queria, que é impactar a pessoa. E acredite, eu não tinha essa consciência. Essa consciência ela veio muito da pandemia para cá, então eu não tinha consciência da representatividade que eu tinha. E depois disso eu me passei até mais atuante nas redes sociais, então isso aconteceu bem no início de 2019, e aí quando chegou a pandemia isso se potencializou, quando eu vi de fato a quantidade de pessoas que eu consegui engajar em um post que eu fiz no LinkedIn, quando eu fiz uma palestra para as mulheres na Ford, e aí eu falei, não é sobre militar algo ou algum assunto. É sobre, de fato, dar a minha opinião, trazer o que eu consegui ganhar ou contribuir com isso, poder atingir mais pessoas e, por que não dizer, ensinar mais pessoas ou passar o que você sabe e a pessoa decidir o que ela vai filtrar de bom naquela comunicação que você faz, porque assim, às vezes você está comunicando, pode ser que seja um assunto que você tem domínio, mas a pessoa que está ali ou o grupo que está ali, nem tudo que você falou vai fazer sentido para ela, então ela tem que absorver o que de fato faz sentido para ela. Então assim, eu comecei a me apaixonar também por isso, e isso tem me feito ter um esclarecimento maior do que de onde eu quero continuar me exercitando e buscando conhecimento. E olha que eu comecei a dar aula no Senai há uns 20 anos atrás. Eu ainda era a minha primeira fase, que eu passei pela Ford. Na minha primeira fase, por eu ter sido do Senai durante muito tempo, o Senai me convidou depois para voltar lá e dar aula de montagem de carros. Então, foi minha primeira experiência como professora, digamos. E aí, depois dessa experiência, ao longo do tempo eu vinha fazendo sempre, mas eu fazia sem muita consciência, sem muito propósito. Hoje eu faço de uma maneira diferente. Hoje eu faço com propósito, querendo chegar em algum lugar e querendo galgar mais espaço nessa área aí de fazer palestras, de levar informação, de compartilhar as minhas experiências e poder tocar mais vidas. Sabe, eu acho encantador esse trabalho que você faz, tanto com o seu livro, quanto com o podcast, quanto trazer pessoas para discutir temas e automaticamente alguém está ouvindo
e vai tocar alguém e vai ser algo ou alguma mensagem que esse alguém estava esperando e que vai despertar nessa pessoa e que essa pessoa vai despertar em outras pessoas e a gente vai fazendo esse mundo girar. Eu acho sensacional. Eu agradeço o seu comentário, eu realmente fico muito feliz. Eu tive a semana passada numa empresa fazer uma palestra e é verdade o que você falou, né? É muito legal quando chega no final da palestra, alguém te procura e fala, pô, aquilo que você falou pra mim, parece que você falou isso pra mim, né? Achei muito interessante. Uma das frases que eu sempre uso nas palestras é que a gente precisa desconstruir o óbvio, né? E as pessoas vêm perguntar, enfim, é exatamente isso. E eu sei que você falou que você vai na igreja, né? Outro dia eu vi um termo muito interessante também, que é assim, a gente tem uma responsabilidade muito grande, né, Regina? Porque, às vezes, é só um sentido figurado, assim, a Bíblia que alguém está lendo é o seu comportamento. O evangelho, o jeito que você fala, o que você é o evangelho para muitas pessoas. O evangelho fazendo uma correlação com a Bíblia, entende? Então é isso, o nosso comportamento, os nossos hábitos, as nossas falas, né, aquilo que nossas crenças, e não que você tenha que necessariamente fazer tudo que o outro quer, não é isso. Mas você está vendendo, né? Você está aplicando, você está motivando, ou às vezes, infelizmente, desmotivando as pessoas. Então a gente tem uma responsabilidade, claro, primeiro com nós, né, com nós mesmos, conosco, de entender, mas a gente faz parte de uma sociedade, né, onde as pessoas estão interagindo. E é verdade, às vezes a gente... E também tem outra coisa, né, que eu também vai aprendendo com comunicação. Não são só aquelas pessoas que curtem ou que comentam as nossas postagens. Tem muita gente silenciosa que acompanha você, que sabe tudo que está acontecendo, mas ela não curte, ela não comenta, mas ela sabe o que está acontecendo. Né? E você está, de uma certa forma, ajudando ela. Isso é uma das coisas que eu aprendi muito nas redes sociais, sabe? A gente fica naturalmente procurando quantas curtidas, quantos comentários. É gratificante, claro que faz parte. Mas tem muita gente que está acompanhando esse trabalho aqui, por exemplo, e ele não comenta nada, ele não escreve nada, mas eventualmente, em algum momento, ele vai falar com você, e é isso, acho que esse é um papel fundamental nosso, né? Sim, com certeza. E essa responsabilidade é que, de fato, as pessoas também precisam saber de maneira geral, principalmente os líderes. Então, tudo que você trouxe aí... e aí, por isso que eu falo que ser líder, tem muita gente que acha assim, a pessoa líder tem uma liderança nata, a pessoa tem que ter nascido líder. Não, na verdade, pode ter uma pessoa que nasceu com uma liderança nata, com o seu jeito de querer sempre estar ali sendo o mediador, quem puxa, e tem aquela pessoa que vai despertar o desejo de cuidar de outras pessoas, de gerir, de tirar obstáculos na vida de outras pessoas. Só que o que não pode deixar para assim, perder ou deixar passar de fato é o grau de responsabilidade disso, de você estar ali à frente, liderando outras pessoas, seja em qual área for. Então, e não só na área de negócios, em qualquer liderança, seja uma pessoa que está ali nas redes sociais como um influenciador digital, seja uma pessoa que está num podcast trazendo conteúdo, tudo isso tem uma parcela de responsabilidade, e essa responsabilidade tem que ser uma responsabilidade consciente, né? De você trazer mesmo e saber o quanto que você está influenciando ali outras pessoas com essas informações. Porque, e na era que a gente está, né, na era digital, na era da tecnologia, na era da informática, do metaverso, da inteligência artificial, essa informação, ela o quê? Ela, em poucos segundos, ela atinge o mundo inteiro. Literalmente o mundo inteiro, Agora, uma coisa que você falou, eu acho muito importante, aí também uma dica, né? Não desmerecendo o dom, tem pessoas que, enfim, tem dom de Deus e tal. Mas a grande maioria é treinamento, capacitação, estudar. Eu já falei aqui um dia e vou repetir para você, o Mário Sérgio Cortella, né, que super filósofo, super conhecido, ele falou outro dia que ele recebe como um elogio, mas ao mesmo tempo ele questiona. Quando alguém diz assim para ele, nossa, o senhor tem um dom da palavra. Ele entende que a pessoa está elogiando ele, mas ele diz, não, cara, eu estudei muito para isso. Foram muitas aulas, muitos aprendizados, ele professor há muito tempo,
Então ele vai aprendendo, ele vai entendendo o grupo dele, vai entendendo qual o tipo de público, né? Você vive isso, né? Reuniões de diretoria tem um comportamento na fábrica, e aqui não é desmerecendo ninguém, mas são comportamentos diferentes, tem a fala, tem a imposição, e isso não é, com todo respeito, apenas um dom, né? Você tem um estudo para isso, né? A liderança é isso. Claro que tem algumas questões técnicas que são, você está mais próxima, mas é isso, né? É estudar, é se capacitar, como você fez, né? Você foi atrás, você fez o curso de Libras, é assim, a gente precisa envolver. Regina, eu queria te fazer é inevitável essa pergunta, que é assim, você falou no início o seu orgulho de estar nesse momento no Nordeste. Você é baiana, né? Baiana não somente baiana, eu sou camaçariense. Você é de Camaçari é uma cidade a 50 quilômetros de Salvador, capital da Bahia. Conheço. Você é de Camaçari, né? Baiana, enfim, Camaçari, Bahia. Teve esse trabalho recentemente. É uma mulher negra. É uma representatividade, assim, acho que para você também gera um orgulho. Tem mais de 1.200 pessoas, né, respondendo. Tá num momento super especial aí no Mercado Livre. O Mercado Livre acabou aí de ser eleita, acho que é a maior empresa do Brasil hoje, né? Em termos de a mais valiosa. A mais valiosa, né? Passou a Petrobras. Assim, acho que tem um orgulho, né? Assim, né? De uma representatividade mesmo, né? Para suas afiliadas, para a sociedade baiana, para o Nordeste. Tem uma coisa muito legal nisso também, não é? A gente, assim, não é querer ficar só no sentido de falar, mas isso representa, né? Isso dá um significado também, imagino eu, muito especial para você e para todo o grupo que você representa, né? No Brasil como um todo, enfim, no mundo como um todo, né? Como é que você vê isso também? Cara, eu não tenho nem como descrever, às vezes, o carinho que eu recebo das pessoas. Às vezes eu me emociono quando uma pessoa diz assim, você já era minha inspiração, mesmo antes de trabalhar perto de você, ou você é minha inspiração como liderança, você é a pessoa negra que representa o que eu gostaria de ser um dia. É tanto carinho, é tanta coisa que eu recebo no dia a dia, seja por redes sociais, seja pessoalmente, que assim, eu tenho muita gratidão a Deus por tudo isso, sabe? É uma gratidão assim imensurável. Às vezes eu fico sem jeito quando a pessoa fala assim, posso tirar uma foto com você? Aí eu fico, meu Deus do céu, eu não sou artista, mas é incrível isso, sabe? Essa força que acaba trazendo isso tudo junto, esse carinho, esse amor, essa atenção, me fortalece, sabe? Às vezes, quando você está cheio de problemas, cheio de dúvidas, seja na carreira, seja no que você vai querer para os próximos anos, isso me dá uma energia, um negócio que eu consigo dizer de onde eu tiro tanta força ou de onde eu consigo fazer muitas coisas. Tem gente que fala assim, como que você consegue fazer isso tudo? Eu falei, eu não consigo fazer. Mas assim, uma gratidão assim que eu tenho a Deus, em primeiro lugar. Eu falo que minha mãe sempre foi minha inspiração de vida, de ser humano, de profissional, porque assim, é uma pessoa que só foi à escola até os primeiros anos do ensino fundamental, e já depois de uma certa idade, porque eu acho que ela já tinha uns 25, 26 anos. Meu pai nunca foi na escola. Então, quando eu olho tudo isso que me rodeia, eu digo o seguinte, eu agradeço a Deus e a esse casal que me trouxe e que me ensinou como é a vida, como é ser um ser humano como todos os outros, mas que eu tenho também que compartilhar minha vida e tudo que eu tenha com outras pessoas. Então, é isso que eu trago sempre. E aí eu sempre gosto de tocar nesse assunto, porque de fato é o que me representa, Claro. Como que eu vejo de que maneira eu acabei me transformando ou buscando essa coisa de vai, estude e seja o que você quiser na sua vida. Você é possível, assim como todo mundo é capaz. Então, você é do tamanho dos seus sonhos. Então,
siga firme, tenha fé. Com fé você consegue, você chega em todos os lugares. Então, é isso. É uma coisa que eu ainda não consigo decifrar e não consigo, de fato, ter somente uma frase para falar ou uma forma para representar ou somente uma palavra para dizer o que isso tudo significa, sabe? E todo o carinho, e quando você me convida, eu brinco que às vezes eu tenho um monte de pratinho para segurar e mesmo assim ainda consigo aceitar alguns convites porque eu não sei dizer não para algumas coisas que, de fato, eu sei que vão fazer diferença e que se eu disser não, vão pesar depois no meu coração, porque eu gostaria de estar ali, de estar compartilhando. Então, é assim que eu me sinto, principalmente quando tem alguma coisa da minha cidade que me convidam. Então, eu digo assim, eu não tenho como dizer não. Eu quero participar, eu quero ir lá e contar a minha história, eu quero poder ajudar de alguma maneira para que o mundo conheça a minha cidade, sabe? Perfeito. Então, é isso. Regina, assim, de verdade, é a terceira vez que a gente já conversa, né? Eu acho que tem um astral, tem uma energia muito positiva. Gosto muito de falar com você, independente da onde você está trabalhando. Eu acho que tem uma energia, tem uma representatividade, sim, né? Eu acho que você está super correta de potencializar isso. As redes sociais, eu sempre digo isso, né? Às vezes me assusta quando as pessoas perdem as oportunidades de potencializar coisas boas pelas redes sociais. Eu acho que você aproveita isso bem, porque você está contando sua história e com certeza você está levando, você está evangelizando algumas pessoas nesse sentido. Eu só tenho que te agradecer por essa história. Agradecer novamente o nosso tempo também, agradecer a oportunidade de você ter dado uma parada aí no seu trabalho, na sua agenda, que imagino que tem muita coisa acontecendo, né, diretamente da Bahia. E agradecer novamente aqui a sua presença, a quem está nos acompanhando também, agradecer por essa oportunidade de ouvir aqui a Regina, que vocês possam também, né, curtir, comentar, fazer os seus comentários aqui pra gente no nosso chat, mandar as informações. Agradecer a Prodigy e a Sinter, né, por apoiar no nosso projeto de comunicação. E acompanhe mais. Regina, muito obrigado, viu? De coração, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Vamos marcar ainda de a gente ter uma conversa presencial, seja em São Paulo, seja na Bahia, seja no Nordeste, seja em qualquer lugar. Vai ser um prazer a gente conversar mais vezes, tá? Muito obrigado novamente. Com certeza. Obrigada também, Fábio. Obrigada a todo mundo. E aí esse ponto que você trouxe de agradecer pelo tempo que as pessoas têm é super importante, porque tempo é algo que é tão valioso que a gente não consegue mensurar. Então, gratidão também a você por todo o seu tempo que você sempre se dedica a falar comigo, a trocar alguma mensagem, a me mandar informação. Super obrigado, conte comigo sempre e com certeza esse café vai sair. Não sei se em 2024, mas em breve a gente se vê sim, com certeza. Com certeza. Na Bahia ou em São Paulo, ou em qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar do mundo, fica tranquilo, vai sim, vai sim. Tomara que seja ainda esse ano, mas se não der, a gente vai ser brevemente. Fica com Deus, um abraço em toda... Obrigada. Abraço em toda a sua família, todo o pessoal e uma próxima semana aí bem abençoada, tá bom? Obrigado. Para você também, um abração. Para você e sua família. Obrigado. Obrigado, pessoal. Acompanhe aqui, aguarde nossas próximas conversas. Nosso podcast Comunicação Interna Sem Fronteiras.